Alô, crente, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Ferreira, estamos começando aí mais um podcast do Crente, #2, e hoje com uma entrevistada mais do que especial. A gente vai bater um papo dentro da questão da adoração, louvor e adoração, para poder mostrar algo que a gente viu muito claro nesse final de semana, né? Passar para vocês um pouquinho da experiência dessa pessoa sensacional, que vai nos conduzir numa forma de adoração diferente. E eu acho que todo mundo vai ficar muito impactado por todas as coisas que vão ser conversadas aqui nessa tarde, amém? Então, quero que vocês conheçam a Dani. Fala aí, Dani. Oi, gente. A paz, né, para todos, né? Vamos estar aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu mexer. Isso, aí. Esse podcast ele é diferente porque ele já começa orando. A gente já começa orando aqui. Eu acho que isso é o diferencial dos outros podcasts, sabe? Só que essa oração fica a cargo do nosso convidado. Convidado. Então, eu vou te pedir, Dani, antes da gente começar tudo, para você fazer essa oração para a gente, amém? Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Pai, nós adoramos o seu nome, te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração pertence a ti, Senhor. Colocamos mais uma vez nossas vidas em suas mãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja guardando todos os nossos familiares nesse momento, cobrindo com o teu sangue todos os nossos amigos, tudo que o Senhor tem colocado às nossas mãos como mordomos do Senhor. Confiamos que enquanto estivermos aqui, o Senhor estará dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. Te pedimos, Senhor, que tudo que for falado aqui seja para a edificação do seu nome. E que em nome de Jesus, nessa tarde, o seu nome seja mais uma vez louvado, honrado e engrandecido. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, a gente tem coisas demais para conversar. O bom do podcast aqui é que a gente está batendo um papo super tranquilo. A gente está tentando fazer a coisa sem engessado, né? Sem muito conteúdo teológico, mas muita prática do nosso dia a dia, né? Então, Dana, eu já queria começar a te perguntar o seguinte. O que é a dança para você? Como que você iniciou na dança? E o que isso tem impactado da forma que você vê na igreja quando você está dançando? Amém. Então, primeiro, né? O início, né? O início de tudo. O início da dança na minha vida não foi para glorificar o Senhor. E eu não retiro isso porque, como experiência do que Deus faz, do que Deus é capaz de fazer. Então, há anos atrás, né, quando eu iniciei na dança, foi para homenagear as pessoas. Eu dançava muito no dia de um professor, no dia do aniversário de um amigo, né? A minha coreógrafa era a minha irmã, né? Então, assim, a dança veio dessa forma, como apresentação, mas eu sempre gostei muito de dançar. Eu já até apresentei, né? Né? Mas isso é fora da minha vida com Deus, né? E aí que entra, eu acredito, né, a grande viravolta, porque quando o Senhor me alcançou, eu mudei totalmente, 100% em tudo. Não foi só na minha forma de pensar, foi na minha forma de agir, de relacionar com as pessoas e a maior delas, de entender o que eu fazia, como eu fazia. Que aí a expectativa não foi mais homem nenhum, né? Já transformou totalmente para o Senhor. Então, assim, é o desejo do meu coração que tudo que eu for fazer, do mais simples, né, até o mais elevado, não importa. A intenção precisa ser glorificar o nome de Jesus. Né? Ele precisa ser exaltado, é o nome dele que tem que ser visto. E na maioria das vezes as pessoas nem precisam lembrar de mim, né? Mas ele não. Né? O que eu desejo ouvir é isso. E aí, quando a dança veio, né, na igreja, os primeiros contatos que eu tive foi de pessoas muito talentosas. Eram ex-bailarinas, eram fazendo para o Senhor.
E então eu nunca me senti capaz de fazer, porque eu nunca fui bailarina, né? Eu sempre dancei, mas muito casual, era algo sem técnica nenhuma, era muito com o coração. Então, quando eu tive, né, um contato e, né, como a gente já até falou, mas, né, para quem está nos vendo aí, talvez seja a primeira vez que ouviu, eu vi uma pessoa dançando lindamente e um profeta do Senhor tocou o meu ombro e falou assim: você também pode. Aí eu ri. Eu fui bem Sara na hora, porque aquilo que tinha na minha mente, né, era muito pequeno. Eu me via dessa forma. Nossa, que excelência, e como assim eu vou fazer isso, né? Mas aquele clamor lá dentro de mim, até por já ter feito da forma errada, ele tinha de fazer a forma certa, que é o que eu sempre falo, né, com todo mundo que eu posso, né? Na verdade, o Senhor já colocou dentro de nós tudo o que Ele deseja para as nossas vidas. Infelizmente, sem Jesus, a gente faz com a motivação errada. Né? E aí o primeiro contato que eu tive dentro da igreja, né, para dançar, foi mesmo pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo para fazer algo totalmente fora da caixinha. Era algo assim, muito até tecnicamente falando, não estava bonito. Então, por isso que eu falo, né, que Deus, ele usa, né, coisas bem loucas. Então, quando eu via alguém sendo tomado pelo Espírito Santo na dança, eu falava assim, que loucura. Mas a presença, né, que era liberada daquilo ali, era tão maravilhosa que todo mundo ficava impactado. E principalmente porque eram pessoas que não dançavam. Porque eu acredito que é isso que mais, né, faz com pessoas como eu, que eu sou muito racional, seja quebrada na hora. Deus pegar aquele que não tem capacidade nenhuma e fazer. Porque aí você fala, nossa, não é o tanto que eu estudo, não é o tanto que eu sei, é o Senhor fazendo, né? Então, né, recapitulando, eu sempre fui envolvida com dança, com música. Tudo que você falar, assim, dessa parte, eu sempre me envolvi. Quando eu converti, foi o louvor primeiro, porque na igreja, né, que eu estava, a dança era um pouco longe, um pouco distante. A minha realidade mais ainda, né? Mãe de 2 bebês, né, porque a diferença dos meus filhos eram muito pequenas. Então, eu não teria nem tempo para fazer uma aula. Se eu quisesse. E aí eu fui para uma igreja e quando chegou lá, era tudo espontâneo. E nós tivemos o acesso, mas ainda assim eu não me sentia capaz. Eu olhava e falava, não dá. Mesmo depois disso tudo, de ver, de, né, Deus usar a pessoa para falar. Aí eu comecei a investir, fiz cursos. Quando eu fiz cursos, eu falei, olha, né, é assim, que a gente acha que quem dança é só chegar lá, né? Mas não é só chegar lá, né? Tem toda uma preparação por trás, né? Então, quando eu tive esse primeiro acesso, né, a curso, aí eu falei, olha, tá vendo? Então, tem uma possibilidade. Aí eu estava na igreja, né, e eu ouvi nitidamente o Senhor falando, chegou o tempo. E quando ele falou chegou o tempo, era um processo de transformação total que eu estava, na minha identidade. E foi loucura, porque na igreja que eu estava só dançava jovem. E eu já era casada, já tinha filhos. Mas é jovem. E aí, É jovem. idade cronológica não era tão jovem. Mas a mente sempre foi, né? O Senhor, ele me fez de novo. Eu nasci de novo quando eu aceitei Jesus. Até nisso, nessa forma de ver o mundo, nesse amor pela vida, né? Eu não era uma pessoa assim. Então, quando eu fui, eu procurei meus líderes na época, expliquei a situação e eles falaram assim, olha, nós vamos ter que ver o que é. Talvez você ajude a líder. Porque, né, aí poderia. Eu falei, olha, se for dessa forma, procura ela. Procurei ela. Quando eu cheguei lá, ela falou, olha, aqui jovem não, só jovem. E mesmo assim era muito coreografia. E aí ao longo
da nossa conversa, né, nós vamos identificar a diferença dessas movimentações. Show. E era um cenário totalmente atípico. A verdade é que se eu fosse olhar todo ao meu redor, não tinha nem pequena nuvem não, tá? Não tinha nada, tava um sol escaldante, entendeu? Desértico. Então, quando eu procurei, né, essa líder, ela falou assim, olha, eu fiz uma prova com Deus hoje, e se você tivesse coragem de vir aqui, era uma resposta de sim. E pensa num dia que tudo era não. Tudo se fechou. Mas eu tinha uma vontade. Então, eu cheguei lá, comecei a ajudá-la, e assim eu comecei a minha dança, a história da dança, dentro da igreja. Né? Foi como auxiliar, sem poder dançar, auxiliando, né, uma pessoa. Só que ela engravidou. E quando ela engravidou, ela era estéril, não podia ter filhos, e ela engravidou. Foi tremendo, porque assim, eu não sei até que nível de loucura que vai o seu podcast. Extremo. Extremo. Mas, então assim, porque eu não tenho você precisa ser o filtro, tá? Não, é extremo. No dia que eu cheguei para ela, eu falei, eu te vi grávida. Ela falou assim, eu não posso ter filhos. Eu falei, olha, eu te vi grávida, então... E dali a pouco ela realmente, né, chegou e estava grávida, só que era uma gravidez de risco, então ela não poderia mais estar fazendo. Aí dentro do que eu não podia, eu fui líder da dança. E eu tinha muita coragem, muita boa vontade e muito amor por Jesus só. Eu não tinha nada, porque nada que eu fiz para o mundo serviu para que eu fizesse para Deus. Nada. Até a coragem é diferente. Porque quando você está apresentando para pessoas, você está lá para agradar aquela pessoa. Sim. Então, ela ficando satisfeita, tá bom. Mas quando você dança para o Senhor, nossa, abre um leque. Porque essa que eu estou fazendo só para Deus, eu sempre tenho uma regra comigo. Se é só para Deus, vai fazer dentro da sua casa. Porque lá Ele te vê. Sim. Agora, se você se dispõe a estar na igreja fazendo algo, não é só para Deus. A primeira motivação deve ser. Mas as pessoas, elas também vão ser edificadas com aquela situação. Então, tinha muito filtro. Eu sempre sou muito preocupada com a roupa, o que está trazendo, que informação eu estou trazendo. Aquele público-alvo, o que ele aguenta receber. Porque quando você está no meio de jovens, a mente do jovem é muito aberta. Então, para você escandalizar um jovem, talvez com as coisas de Deus. Sim. Se for um mover do Espírito, ele vai falar assim, que isso, é loucura. Mas, do contrário, eles recebem, né, muito fácil. E quando eu peguei, o público-alvo era jovem. Então, assim, lá, nossa, eu pude, assim... fazer cenários e criar canções. A gente não tinha, apesar, né, da igreja colocar, acredito que talvez o funk, eu nunca tenha feito algo. Mas o resto, pensa assim, tudo que você imaginar, todo estilo de música era muito liberal. E aquilo ali cresceu, graças a Deus, né? Ele tomou uma proporção dentro da igreja muito sadia, porque a gente não ia só para dançar. A primeira coisa que nós fazíamos era um estudo bíblico. E não era um estudo bíblico para a dança. Era um estudo bíblico para a vida pessoal. Entendi. Então, trazendo a palavra, você é edificado. E é base para toda a vida, né? Apesar de estar muito nova, até na fé, os meus discipuladores, né? Eles sempre me ensinaram isso. Que se você trouxer a palavra... para te validar, você não tem que ter medo. Você precisa temer quando você não tem uma base na palavra. Correto. Então, toda música que eu pegava, todo cenário, as cores das roupas, o que significa isso, o que desperta isso. Eu, por ser jovens, não tinha um decote, não tinha braço de fora, não tinha perna de fora, porque a gente sabe que o visual, ele gera muita diferença, né? É um impacto muito forte. Então, com isso,
aquela parte minha de ganhar almas também queimava muito e com isso a dança acabou virando uma ferramenta de evangelismo também, porque, né, os jovens nos viam dançar, queria dançar. Para dançar tinha que ser discipulado. Sendo discipulado, aceitava Jesus, passava pelas águas para estar dançando. Então acabou sendo, né, uma ferramenta. Apesar de que eu não gosto muito que seja usado esse nome, talvez. Porque a dança, para mim, é mais do que uma ferramenta de evangelismo. Mas eu entendo quando a igreja coloca dessa forma. Sim. Sabe? Não coloca como... porque o louvor não é visto como uma ferramenta de evangelismo. O louvor, música. E para mim não tem diferença. A única diferença entre a música cantada e a música dançada é que a música cantada você usa guitarra, bateria, a voz. E na dança você usa o corpo. Né? Você usa os elementos, né? O tecido e por aí vai. Mas a única diferença é essa. E eu sou, assim, uma pessoa um pouco fora da caixinha tradicional, porque eu não acho que precise de música para dançar. Aí que dá um nó na cabeça das pessoas. Então, na verdade, não é nem nó, sabe? É tipo assim, eu concordo com isso, concordo muito. Não só por causa de ontem, né? Mas eu concordo muito com isso. Pelo seguinte, eu acho que o intuito da dança, principalmente da forma como você ministra, ela é espontânea. Então, ela parte basicamente do Espírito Santo que está dentro da pessoa, o que o Espírito Santo está fazendo naquela hora, e isso é externado de qualquer... Não tem gente que externa com orar em línguas, né? Não tem gente que externa, sei lá, caindo no Espírito, né? Você externa dançando, né? Então, ao meu ponto de vista, é isso. Eu estou errado? É mais ou menos assim mesmo? Não, é isso aí. E assim, e foi algo que o Senhor me ensinou. Eu nunca tive um professor para me ensinar isso. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, não, é isso mesmo, segue essa linha. Não, muito pelo contrário. A maioria das pessoas chegavam, não, faz aula. Você precisa de técnica. E eu falei assim, como eu te falei, né? Talvez eu escandalize alguém aí, mas eu não acho que você precisa da técnica do homem. Até os diplomas, isso é novo, gente. Antigamente você aprendia a profissão, não era fazendo um curso, era com seu pai, né? E por que eu não posso aprender a dançar com o meu pai? Não o meu pai da terra, mas o meu pai do céu. Então, essa capacidade humana, ela tem tomado um pouco o lugar da capacitação do Espírito Santo, né? E ao longo da minha vida eu sempre investi, que eu falo, todo investimento você tem retorno. Se você procurar a forma certa, pequeno ou grande, tudo que você investe, ele te dá um retorno. E aí, com isso, eu fui procurar fazer mais cursos ainda, né? Porque a liderança, ela exige muito mais. Uma coisa é eu dançar, outra coisa é eu levar pessoas. Porque lidar com pessoas, nossa, é muito delicado, né? Você nunca agrada todo mundo, então exige de você um compromisso muito grande, né? Exige que você tenha mesmo uma vida no altar, não que não exija para quem não está liderando, mas a própria palavra fala, né? Que quem é mestre é cobrado, né? Como tal. Mas aí, dentro disso, assim, eu tive muita liberdade, né? Os meus líderes na época, que eram os líderes de jovens, já eram pessoas que caminhavam comigo há muitos anos, confiavam os filhos, né, a mim. Então, assim, nós tínhamos muita afinidade, eles conheciam o temor que tinha no meu coração. Então, tudo era feito debaixo de muita ordem, sabe? Toda a situação que eu trazia, que o Senhor trazia, eu sempre passava pelo filtro deles, né? E acredito que era uma escadinha, eles também, então, né, foi sempre debaixo de liderança, debaixo da obediência. Eu nunca gostei de fazer nada da minha própria cabeça, apesar dos momentos espontâneos. Então, né, caminhar debaixo de uma liderança saudável, que te conhece, que sabe até onde você vai, isso é muito válido. Porque tudo o que aconteceu, o que chegava,
o contrário para os meus líderes, eles chegavam e falavam assim, vou ver com a Dani, porque não é o perfil dela fazer isso. Sim, sim. Então, eles sempre vinham até mim, Dani, você fez isso? Então, não foi bem isso. Eu fiz isso e isso e assim. Lembra que nós tínhamos combinado? É só para ter certeza. Então, sempre foi uma vida muito assim, né? E aí, eu dancei, né? Lá, nessa denominação, a gente vai evitar de falar nomes para, né? Ser mais ético. E, graças a Deus, assim, uma das coisas que eu mais gosto e me marcou muito lá foi um flash mob que nós fizemos, né? Numa cidade, para evangelismo. E eu até falei, estava até comentando com os meninos que isso tem muitos anos. Nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. E eu cismei e fiquei muito pilhada que eu queria uma sirene de ambulância, de polícia, eu queria um barulho desse. E já era difícil emendar as músicas. Quanto mais colocar um barulho desse. E ainda para um público, que era um flash mob, ia ser no meio das pessoas, num evangelismo. E seria assim, estava tudo combinado, mas no meio de uma palavra ia acontecer, não ia ter uma apresentação, né? Agora com vocês, não. Levanta e pronto. Ia tocar uma buzina, todo mundo quer isso, é um tsunami. E assim, quem participou até hoje, né? Foi muito impactante, né? E pensa, eu não podia dançar. Lembra disso? Eu fazia tudo, né? Cada detalhe, né? Ajudava nos passos, mas na hora da apresentação eu não era vista, né? Eu estava ali no fundo, né? Mesmo, mas até isso foi muito bom, porque me ensinou que na vida com Deus, muitas vezes, nós não vamos ser vistos. Sim. Nós vamos estar ali pagando um preço, né? Fazendo cada detalhe e deixando as pessoas serem livres para que Deus as use, né? E isso aí, para mim, assim, foi um ensinamento que para minha vida toda. Eu até aprendi a tratar os meus filhos, porque, né, eles vão ter a vida deles e eu não vou estar ali o tempo todo, né? Eu vou ter que aprender a liderar sem estar dominando. Sim. E o meu temperamento não é esse, né? Eu sou muito forte, eu sempre gostei de estar no controle, comandar tudo, cada detalhe. Então, foi um aprendizado, né? A dança, para mim, veio dessa forma. Para me ensinar a tirar das minhas mãos, né? A deixar mesmo cada detalhe que o Espírito Santo estava no controle, né? Porque eu sempre programei tudo, mas na hora eu falava, né, com os meninos, eu falava, se vocês sentirem de Deus, façam. E a gente resolve. E eu tô aqui. Se tiver que alguém levar chumbo, podem ficar tranquilo que eu tô disposta a pagar o preço por vocês, né? E esse evangelismo nós fizemos country, nós fizemos, tinha umas meninas que faziam balé. A gente não pôde fazer um tutu, você sabe o que é a saia do tutu, aquela bem levantada. Nós não pudemos fazer por ser uma situação de, né, de igreja, foi uma coisa menos atrativa aos olhos, né? Mas nós passamos a ideia que eram bailarinas, Sim. né? Porque lá não podia dançar só de colã, por exemplo. Então, né, nós tivemos que ter muita criatividade, eu coloco essa fala. Adaptar o reino para fazer para o reino. Isso. Show. E assim, pelo simples cuidado de não escandalizar. Porque, igual eu falei, nós precisamos entender que nem todos eles estão, assim, preparados. E nós precisamos ser humildes o bastante para entender que o momento do outro não é esse. Sim. Talvez uma outra plateia, né? Mas aqueles ali não. E assim, foi lindo, né? Porque a primeira música que o Senhor me deu para coreografar Eu Líder, ela chamava Eu Escolho Deus, do Thales Roberto. Eu sei que você sabe qual que é, né? Você já cantou também. E nós tínhamos 35 pessoas para ficar num quadrado daqui, dali. 35 pessoas. E trouxeram para mim a proposta de
faz 2 grupos, faz tantos grupos. Mas não era isso que Deus estava me falando. E os meninos até brincaram, você vai fazer de nós sardinha. Vai ficar todo uma caixinha. E assim, essa coreografia foi tão impactante que nós reapresentamos ela quase 10 vezes. E todas as vezes, todas as pessoas eram impactadas. Porque foi muito simples. Não tinha como nem fazer muitos gestos, sabe? Mas a hora que 35 jovens declarando que todo dia eu escolho Deus, aquilo ali veio assim como uma bomba. E nesse evangelismo, né, nós tivemos várias apresentações, o country, teve até hip hop. E assim, foi muito lindo. E no final nós fechamos com Eu Escolho Deus. Então assim, foi muito impactante nesse lugar, sabe? Nesse ambiente. E aquele ano para mim assim, foi maravilhoso, porque quando eu peguei o ministério, dançava-se 3 pessoas aos sábados. E quando eu entreguei, né, que lá tem uma troca de liderança, quando eu entreguei, tinham 45 jovens. Então, assim, e era todo mundo. Eu não tinha essa coisa de escala, porque muita gente, eu bati de frente com muita gente, porque eu falava assim, eu não sei, vai que eu escalo a pessoa hoje, mas hoje ela adoece. E chega semana que vem, ela pode. Então, eu não tinha escala. Isso aí, assim, foi algo que o Senhor colocou no meu coração e eu paguei um alto preço por causa disso. Porque também não tinha roupa. Tava só 3 dançando. É porque, né? Assim, né? Vai chegar um monte de gente, né? Então... Isso. Então, assim, foi nessa época que a minha mãe chegou e falou assim, filha, Deus me mandou te dar uma máquina. E eu não pregava nem botão direito. Eu falei, mãe, você tá doida? Como que eu vou aprender a costurar? Loucura de Deus. Mas eu entendi. Eu pude perceber como que o Senhor ele vai capacitando conforme a necessidade. E a gente é muito, muito pequeno, né? Porque ali eu peguei, o Senhor, o Espírito Santo vinha me ensinar como é que costurava. E assim, como que cortava, o que que eu ia fazer. E eu costurei meu dedo já. Eu já costurei literalmente. O dedo ficou um buraco no dedo. Então, assim, porque eu não sabia, né, o que fazer, eu não sabia cortar. E aí o Espírito Santo foi me ensinando, esse tecido não, esse recorte não. Tá vendo essa roupa? Essa roupa vai te limitar. E ali foi, nossa, assim, muito bom, né? Eu agradeço a minha mãe até hoje pela ousadia dela, que ela fez um investimento que eu não acreditei, né? Mas isso, assim, foi uma cura para mim, porque pensa, né? Uma pessoa investir em você e não era barato, né? Aquilo ali, mas como o Senhor abençoou. E aí o problema da roupa foi resolvido. Porque, né, Deus dava estratégia pra gente, pessoas abençoavam e acabou. Eu fazia, né? Fazia 35, tem até uma história engraçada para contar. Pode, né? Lógico. Ô, gente, é muito engraçado. É corte. Depois corta. Foi muito engraçado porque, assim, tinha um tecido que, como eu não tinha overlock, não dava para dar o acabamento. Então, eu tinha que acabar queimando, né, na vela. E um dia o Vinícius chegou em casa e eu estava sentada com aquelas velas enormes, assim, de sétimo dia. Enorme. Porque as pequenas não davam conta, né? E com tecido vermelho. Então, subia muita fumaça vermelha. E eu estava ali tão concentrada, porque eu jogava a que estava queimada de um lado, então foi acumulando roupa vermelha do meu lado, aquela fumaça vermelha. Ele tá assim, amor, que macumba é essa que você tá fazendo? Aí que eu tomei assim, porque assim, eu colocava música, né, e começava a adorar a Deus ali, o Espírito Santo vinha falando comigo, mas naquele dia eu pude perceber como que quando nós estamos envolvidos em uma coisa, o que está de fora pode não compreender. Porque como ele chegou do trabalho e viu toda aquela situação, ó, de madrugada, uma pessoa com uma vela grande, saindo fumaça vermelha, cheio de pano vermelho. E não tava com cheiro bom, porque queimar tecido não tem cheiro bom, né?
Mas o Espírito Santo na hora ministrou. Ele falou, tá vendo, filha? Como cada detalhe é importante para quem tá vendo, porque a dança é 100% visual. Não tem o que falar da dança. É visual, né? Então, acaba que... Como que você não preocupa com isso, né? Então, esses pequenos detalhes ao longo foi transformando não medo, mas um temor de que não era só para Deus. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Sim. Então, aquela ótima intenção, na hora Ele confronta. É intenção mesmo? É boa mesmo? Mas o outro, às vezes, ele está te aplaudindo em muitas coisas que o próprio Deus está te rejeitando. Então, eu sempre busquei o aplauso de Deus e talvez não ter aprovação de quem estava me vendo. Né? E foi muito, porque eu não saí do louvor, eu continuei do louvor cantado, né? E isso para mim sempre foi assim, um pouco difícil de conciliar. Que eu até falo assim, que tem músicas que eu quero cantar. Agora, tem músicas... Eu imagino. Outro dia mesmo cantou a tal das lamparinas lá na igreja. Eu falei, ô gente, que vontade de pegar esse microfone e jogar ele para qualquer lugar aqui. E porque, nossa, a hora que fala tem fogo nos olhos, eu não quero nem saber de quem está ouvindo minha voz. Né? E ao contrário do louvor, que eu tenho muita preocupação com o que está saindo, com quem está me ouvindo, como que está me ouvindo. Então, assim, cada detalhe do louvor, raramente eu me entrego. Muito difícil eu me entregar no louvor. Todas as vezes que eu estou cantando, eu estou adorando ao Senhor, sim, mas muito atenta. Eu vou dar conta? Eu vou voltar onde? Vai entrar onde? Né? Eu adoro a Deus na música, na minha casa. Sim. E eu tenho dó dos meus vizinhos. Eu não tenho um acústico. Tem não, tá alcançando todo mundo. Não sei. Hoje em dia eu não brinco mais, tá? Mas eu brincava assim, quando eu começo a cantar lá em casa, nenhum demônio fica. Oh, glória. Mas não é porque eles estão indo embora. Nem eles ficam. Tá bom, nunca te ouvi cantando não, tá? Tudo bem. Não, na minha casa eu canto Lauriette, igual ela, assim, lá nas alturas. E eu não tenho esse timbre de voz, né? Não é a minha praia. Eu gosto de, né, cantar bem mais baixo. Mais baixo. Enfim. Então, assim, mas quando eu tô dançando, se for coreografia, aí já pode entrar nisso aí. Já, isso. Que eu nem lembro a primeira pergunta que você fez, mas já falei. Não, você matou ela toda. Tá Era bom. justamente isso mesmo, você matou ela toda. Então, beleza. Porque a coreografia, ela não deixa de ser uma música para mim. Eu estou preocupada com o próximo passo. Eu estou preocupada com o que as pessoas estão vendo, com a minha fisionomia. Se é uma música de alegria, eu não posso estar com uma cara fechada. Pensa se eu vou estar com cara de tédio. Sim. Não vou, né? Mas se também é uma música que ela traz também um ambiente ali de quebrantamento, eu não posso estar rindo. Eu não posso estar expressando a minha emoção. Entendi. Então, dentro da coreografia, ela é, para mim, um desafio, como é a música cantada. Entendi. Deixa eu te cortar só um pouquinho aqui. Sim. Eu nunca tinha levado por esse lado, sabe? Essa questão da coreografia, ela tem que ser ligada com a música corretamente. É igual o cara que tá tocando, a mesma coisa. Muito. O cara tem que executar certinho o que tá na cifra ali, ou o que ele pegou da música, e não pode sair daquilo ali. A coreografia é a mesma coisa, cara. Eu não tinha notado isso. Não tinha percebido. E o maior desafio da coreografia é fazê-la com a música ao vivo. Porque a música ao vivo, ela não é um CD. Sim, sim. E aí? Tanto que, igual eu falei com as meninas, a última que teve, eu falei, gente, eu estava escalada e eu falei, eu vou estar cantando, vocês vão ver a diferença. Por quê? Porque eu já sabia os passos delas. Entendi. Então, eu não encaixei. Entendi. Não foram elas que tiveram que encaixar na música. Você encaixou direitinho com o que já tinha sido programado para dançar. Isso. Saquei. Então, assim fica muito melhor. E, igual eu falei, isso é muito válido, né? E eu entendi isso. Por isso ainda estar no louvor, porque não é qualquer músico que entende isso. Entendi.
Ele pensa, a gente dá um jeito, a gente improvisa. Não existe improviso numa coreografia. Você já treinou tudo, né? O que existe de improviso é no espontâneo. No espontâneo você faz e você pode cantar o que você quiser. Porque como eu estou conectada com o Espírito Santo, eu não estou dependendo do seu movimento. Eu estou sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, essa é a maior diferença. Por isso que nem toda pessoa que dança uma coreografia dança uma música espontânea. Sim. Mas eu nunca encontrei com alguém que dança espontâneo e não dança coreografia. A pessoa pode não gostar. Sim. O que eu concordo, porque alguns, tá? Acham que isso é limitar. O que eu não concordo. Porque eu nunca vou achar que a gente limita Deus. Nós vimos ontem. Não é isso? Deixa o pessoal boiando. Quem não estava lá, na próxima vez do retiro esteja. Como que você limita Deus? Não tem como. Como? E assim, eu tenho muita experiência do poder de Deus manifestado, tanto no espontâneo, como numa coreografia. Testemunho, né? Testemunho. Opa! Teve uma coreografia, né, que nós fizemos e tinha uma pessoa na igreja que ele não concorda com a dança. E eu te aceito, tá? Eu te aceito, você pode ser você, mas também me aceite. Em nome de Jesus. Porque todos nós temos direitos de achar. Sim. O que a gente não pode é achar que nossas regras servem para todos. Porque a regra que serve para todos é a Bíblia. Sim. E na Bíblia tem dança. Exatamente. Então, eu não posso, né, fazer essa limitação. Mas, enfim, ele não aceitava e todas as vezes que nós apresentávamos, ele saía da igreja. Nossa. E nesse dia ele fez uma prova com Deus. Ele falou assim, se elas dançarem exatamente a música que elas coreografaram e nada acontecer de diferente, eu vou confirmar que dança não é para estar na igreja. Ele e Deus. Nós não sabíamos. O que aconteceu na hora da coreografia? Uma das meninas foi tomada pelo Espírito Santo e ela começou a dançar espontâneo. E eu sempre dei essa liberdade. Eu falava assim, olha, se Deus te tomar na hora para você dançar algo diferente, só saia da formação para que não prejudique o resto da coreografia. Porque quem saiu ali, como eu te falei, nem todos são levados no espontâneo. Mas não se limite. Se Deus te tomar, pode ficar tranquila. Se por acaso acontecer da igreja, né, não entender ou não aceitar, depois eles vão se ver comigo. Então, os meninos se sentiam muito guardados, né, porque eles tinham alguém que estava disposto ali a pagar o preço por eles. E esse dia foi um deles. A menina, e ela rodava e rodava e rodava e chorava e até que ela caiu, bufo. Nós terminamos a coreografia, recolhemos ela, todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer, porque na igreja a coreografia era aquela coisa, início, fim, todo mundo fazendo a mesma coisa. E nesse dia foi diferente, né? E aí ele chegou no final, ele me chamou com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, agora que eu vou na salinha. Falei, partiu salinha. Porque era uma pessoa de muita influência dentro da igreja. E ele me contou a prova que ele fez. E ele falou assim, a partir de hoje, o que você precisar, você pode contar comigo. Nossa. Porque Deus me mostrou, através dessa situação, que ele tem o controle. Aí ele entendeu que o que ele não gostava era coreografia. Que aí a gente começou a trazer técnicas de espontâneo, porque elas existem, né? Existe, a gente chama de uníssono, onde a pessoa está fazendo e o resto está acompanhando. Então, assim, como eu te falei, procure capacitar sim, porque tem pessoas que já estão nessa estrada e eles só vão facilitar a sua vida. Só não se prenda à capacidade humana, porque o Espírito Santo tinha coisas que eu já fazia sem dar o nome que aqueles que já estavam fazendo dava. Mas eu já estava fazendo. E, enfim, depois daquele dia nós começamos a entender que a igreja deu abertura para o espontâneo. Aí
Nossa. Aí o fluir foi diferente. Porque assim, os tecidos, né, que a gente usava, era tecido de 80 centímetros. Uhum. Nós começamos a colocar 1,20 m. Uhum. E hoje em dia eu já danço com tecido de 5 metros. Uhum. Eu já dancei com um mais do que 5 metros. Uhum. Precisa de um espaço maior da igreja, mas eu não embolo tecido, eu não tropeço no tecido. Por quê? Porque a gente foi adquirindo técnica. E isso é espontâneo. Mas tem a técnica. Tá dando pra você entender? Sim, Você que não dança? sim. Que é bom, né, quem não dança te entrevistar, porque aí se ele entendeu, glória. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. E assim, como outras coisas. Por exemplo, o meu leque, né? Aquele leque que tem um tecido nele. Eu nem empresto para qualquer pessoa. Porque para você quebrar ele é muito fácil. Sim, sim. E hoje tá na faixa aí de uns R$120. Então não é uma coisa que você faz e compra no estalo, né? Exige aí um só. Se você for comprar o par, é mais. Se você for comprar de seda pura, é mais. Tem leque de R$1.000. Mas você faz a mesma coisa, né? Eu até já tentei comprar na Shopee também. Enfim, se você quiser investir, tem como. Deus, ele tem, nossa, assim, escancarado as portas, sabe? Pra gente trazer, não o que o mundo está usando, mas elementos que, quando você pega um leque de fogo e traz, não tem nenhum que não entenda que aquele momento ali é o fogo. Todo mundo olha e vê. E o movimento que o leque... Eu estou falando do leque porque é um que causa mais polêmica, sim. Tá? Dentro do meio da dança, né? Por causa da dança do ventre e ser muito usada nessa dança, e é totalmente para o homem, né? A dança do ventre, é totalmente ego aquilo ali, né? O que acaba acontecendo? A igreja acha que quem criou, então, não foi Deus. Entendi. Só que quando você pega a história, nada não foi criado por Deus. Então, parte desse princípio. Mas eu respeito, tá? Sim, as igrejas, as denominações que não aceitam. E é o que eu sempre falo. Se a igreja não aceita, se aquela denominação não permite, duas opções. Procura outra ou submeta-se. Procura submeter primeiro. Se você não estiver conseguindo, procura outra. Não, tem outra opção também. Por exemplo, a pessoa pode pesquisar, né, historicamente, e aí conciliar biblicamente, e aí chegar na liderança da igreja e conversar, e explicar que aquilo é algo do Espírito Santo, sim, né? Eu tava... Glória a Deus, gente. Agradece o líder que vocês têm. Vai pegando aí, Agradece, gente. Vai pegando aí. É porque é o seguinte, ó, eu entendo da seguinte forma. Tudo que não fere o ensinamento bíblico, ou melhor, tudo que não é heresia, vamos colocar assim, e que se enquadra dentro do cânon bíblico, né, que fechou ali dentro da doutrina apostólica, não pode ser vista como algo ruim, vamos colocar dessa seguinte forma. Porque esse negócio da dança, eu estava vendo que na década de 80, década de 90 ali, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, que começou esse movimento da dança dentro da igreja. Isso veio trazido para cá. E muita gente aqui acabou vendo isso com maus olhos. Porque junto com a dança, a manifestação do Espírito Santo, através da dança, veio também as outras manifestações. Né? Então, quem não é continuista, gente, né? Quem acha que os dons cessaram, realmente vai bater firme em cima disso. Vai falar, não, isso é errado, não pode fazer. Mas quem geralmente acredita que o Espírito Santo está aí e que ele continua, assim, né, usando a igreja com os dons espirituais, cara, vai ver que a dança, ela é sensacional. Só quem nunca viu você dançando não sabe o que tá acontecendo, do que a gente está falando aqui. Então, a minha experiência prática, não. Tem pessoas que sim, aceitam os dons, todos eles, aceitam todas as movimentações, não aceitam a dança. Por quê? Porque acreditam que a dança é um espetáculo para quem está vendo. Então, não é ali um horário de colocar isso. Por causa da sensualidade também ou não? Não, porque tirou o foco de Jesus. Não entende a dança como continuidade, não. Como apresentação. Quem tem esse olhar vai ver qualquer um dançando e vai achar que ali está uma apresentação.
por estar vendo. Uhum. Ela não entende que Jesus curou o cego para ele ver, entendeu? Não foi para ele fazer outra coisa. Ele curou o cego para falar assim, ô cego, eu tô te dando o olho, mas não faz nada com ele não, tá? É. Vê, jovem. E ver alguma coisa. Senão todo mundo poderia ser cego e tava valendo, né? Se não precisasse dessa movimentação. Porque a música cantada, você não precisa de ver. Uhum. Aliás, todos preferem até que nem seja visto. Sim. Mas a dança, não. Não tem como. E como eu costumo dizer, se eu dançar, como já dancei, lá em cima, lá atrás de todo mundo, onde ninguém está me vendo, eu estou edificando quem? Só a mim Só mesma. você mesmo. É como eu falar em línguas. Sim. Por isso que eu chego e falo. Uau, E você falou um negócio não muito acho... massa. Nossa. Entendeu? Entendi. Nossa. Tá você vendo falou um por negócio onde muito massa. caminha? Pode ir. Nossa, eu vi a relação do falar em línguas, deixa eu cortar pra mim, a relação do falar em línguas com interpretar as línguas, sabe? Cara, dança sozinho, edifico a mim mesmo. Dança Mas em quando público, tô edificando quem tá vendo. Cara, isso entendeu? É demais. Sensacional. Então, por isso que para mim a dança, ela é totalmente espiritual. Uhum. Ninguém faz uma coreografia para dançar em casa, porque até quem coreografa sozinho, chega na hora, ele perde o controle. Sim. Eu não conheço a minha filha, por exemplo, né? Filha, eu vou falar de você. Carol, vamos ver. Da próxima vez você vem junto. Mas, enfim, a minha filha, ela recebeu o dom de coreografar. Ela pega qualquer música e ela monta uma coreografia, e não é de passos básicos, não. Sofre quem dança as danças que ela coreografa. Nossa, tem música que eu não quero dançar, eu não consigo dançar. Ela fez uma música, a gente fez muito contemporâneo. Você levanta e ajoelha, sobe, ajoelha. A minha idade não dá, não permite. Na segunda vez que eu faço, já era, filho. Eu fico lá no chão. Então, assim, ela recebeu o dom. Nós precisávamos, na época, foi até um privilégio para mim, porque é muito bom trabalhar com Deus, para Deus. Mas trabalhar para Deus, com Deus e com seus filhos... Ih, Jesus, acabou de me mandar mensagem. Eita, glória aí, ó. Não dá pra pegar ali, não, né? Bom, pode pegar. Não, tô falando, não dá pra pegar o tan-tan-tan da... microfone? Do celular, não? Alguém tá ouvindo o celular? Deve estar ouvindo. Ah, não vai ter problema, não. Então tá, gente. Essa musiquinha que apareceu aí Tá no pegando fundo. até passarinho, você tá ouvindo? De vez em quando tá aparecendo os passarinhos Pois aqui. é porque assim, é o toque dela, entendeu? Porque como ela tá, né, longe, aí eu coloco um bem específico para eu saber que é ela. Quer atender? Não, ela não precisa de mim, não. Ela no mínimo até ter falado assim, para de falar de mim. Eu atende, é bom que você coloca no microfone aqui. Mas, enfim, né? O que eu quero dizer é isso, que foi um privilégio, sabe? É uma oportunidade, imagina. Você poder lançar seu filho, sabe? Chegar para ele, igual a gente caminhava muito junto. Teve uma dança que ela ama falar e foi lindo pra gente fazer. Nós fizemos todas as meninas vestidas de noiva, com buquê. Você olhava e falava, era uma noiva. Nós dançamos baseado na parábola das 10 virgens. E foi até uma música, né, que fala, né, que o noivo vem. Meus votos. Ela namorada? sabe cantar. Não é do Morado, não. Não? Fugiu a música agora. Mas Meus votos eu choro igual um menino novo. Não é. A música, e no final acabava a passagem mesmo das 5 imprudentes pedindo azeite, porque na época Deus ele é muito lindo. Nós fizemos uma lamparina com garrafinha de água e elas desligavam, porque eu precisava que as outras acabassem, né? Então elas tinham que desligar. E elas saíam pela igreja pedindo, você tem óleo, você tem azeite? E as outras ficavam lá, né? Porque elas tinham sido prudentes e elas tinham, né, o azeite. Então, assim, isso impactou, foi lindo, né? Nós dançamos mais de uma vez, né? Porque você quer saber se uma dança trouxe um impacto para a igreja, é quando pedem para você repetir a coreografia. Porque aí, sim, aquilo ali tocou as pessoas que elas querem que você reproduza, né? Foi
as experiências que eu tenho. Claro que tem aquelas bem específicas para aquele público-alvo, para aquele momento, e tocou aquelas pessoas. Mas quando você repete a coreografia, você pode saber que, né, o Senhor ele fez além do que você pretendia, né? E nós dançamos à noite, apagou a luz da igreja e ficou só as 5 virgens ali com as lamparinas acesas. E foi assim, muito lindo, muito lindo. Ela ama essa coreografia. E foi ela. Cada detalhe, eu só falei, ó, tá vendo? Coloca isso, coloca aquilo ali, vamos fazer a roupa desse jeito, tal detalhe. E foi muito lindo, muito lindo. Muito Aí, lindo. pega a dica aí, Fran. Pega a dica aí, Samuel. Já arruma um jeito de encaixar aí. Você tá vendo aqui, né? Deus, assim, ele tem... Porque quando, né, eu cheguei, né, na igreja metodista, eu sabia que tinha dança, eu sabia que era mais a coreografia e não o espontâneo. E eu falei com Deus, né? Eu falei, Senhor, vai ser meu sacrifício de louvor, porque... Né, apesar de que a pastora me falou que, né, o espontâneo só não existia porque não tinha quem fazia e tudo, que não era contra, né, que nós estamos falando metodista local, né, mas eu sabia que levaria um tempo, né, para que as coisas acontecessem. Mas para mim foi bom porque eu entrei na metodista num Shemitah de Deus para mim. Num tempo onde o Senhor me pediu tudo. Ele não me pediu só a dança. Ele me pediu tudo. E ele determinou um prazo. E foi antes de eu estar na metodista. Né? No início eu não entendi, porque imagina, eu converti com menos de 30 dias, eu já estava no louvor. Eu batizei de manhã e à noite eu estava cantando. Isso com 30 dias, porque assim, eu apaixonei com Jesus, né? O dia que eu aceitei Jesus, eu falei, e o meu marido? O que eu vou fazer com ele agora? Ele veio depois? Ele aceitou depois? Ele foi depois. Vinícius de Deus, faz isso não. Porque assim, o que eu pensei foi, ele não vai aceitar. Mas eu não largo nunca mais Jesus. Eu vou divorciar dele. Se ele não quiser, então assim, o meu aceitar Jesus, eu abri mão de tudo. Nada mais me importava. Eu estava disposta a pagar qualquer preço, né? Porque eu amava meu marido. Ele foi, assim, a melhor coisa que me aconteceu. Então, como é que eu largo meu Boaz, né? Eu mando meu Boaz embora. Né? Mas o Senhor, como ele tem plano para a família, né? Deus ama usar a família. Ele, na minha conversão, ele me fez uma esposa sábia, né? Que não foi pelo muito falar, foi pelo proceder, né? Hoje em dia ele não lembra, mas ele já sim me proibiu de ir para a igreja. E eu entrava no meu quarto e eu pegava a palavra e falava, Deus, eu vou fazer um culto aqui então. Né? Que era só eu e a Carol, ela bem pequenininha, né? Muito pequena, que eu converti, a Carol fez 1 aninho, aí eu converti, né? Então, assim, e foi até muito doido a minha conversão, porque antes de eu ser passada pelas águas, antes de eu confessar numa igreja publicamente, eu já tinha feito isso tudo em casa. Eu aceitei Jesus tomando banho. Legal. Eu fiz os meus votos, falando, Jesus, eu te aceito, eu te recebo, tomando banho. Então, nada mais que eu estava sendo batizada ali. Verdade. Né? E eu ainda falava, me lava, me purifica com essas águas, usa essas águas. Eu quero ser uma nova pessoa. Né? Não foi porque eu estava com problemas com meu marido, não foi porque eu estava com problemas financeiros. Então, assim, eu me aproximei de Jesus por um amor. Eu me senti tão amada, que eu fiquei constrangida do que eu poderia fazer para retribuir. Então, eu fui para a igreja evangélica pensando assim, se precisar de pintar, eu aprendo a pintar, meu filho. Se tiver que carregar telha, bora. Estamos dentro. Partiu, é nós. Então, o servir a Jesus, para mim, era nada mais do que uma forma de amá-lo. Né? E aí, ano passado, quando o Senhor falou comigo, fazer nada,
Eu surtei. Eu falei, nada? Como assim, Senhor? Como assim? Nada o quê? Não, tá bom, é liderança, porque é a primeira coisa, né? Tá bom, vou abrir mão. Não, não é liderança. Foram se fechando as portas de uma forma que a única coisa que eu tinha para fazer era largar. Eu precisava largar tudo, né? E aí o Senhor nos levou para um ambiente, nós ficamos 15 dias em família, né? Num ambiente de glória, que lá fazia igual fez no sítio. Chovia dentro, não chovia, chovia fora. Lá era loucura, né? E quando nós voltamos dali, aí eu entendi, falei, é tudo mesmo. E por que eu te falo isso? Porque chegou lá, tem muita liberdade, tem um ato profético que é feito pelas nações. E eu não peguei nenhum. Você pode pegar o país que você quer interceder. E dentro desse país, porque eu já tinha ido outras vezes, aí o que acontece? Você pode ou dançar, ou cantar, fazer um teatro. A sua forma de adoração a Deus é um ato profético por aquele lugar. E chegou lá todo mundo e vai para um lugar, vai para o outro, e eu, Deus, e eu. E nada. Silêncio de Deus. E tem períodos que todo mundo está se reunindo para treinar, para descobrir sobre o local. E eu ficava sozinha no quarto. Porque o Vinícius foi para um, a Carol foi para outro, o Miguel foi para outro, e eu. Eu ia para o quarto. E no quarto, o Senhor ministrava no meu coração. E o que eu mais fiz, descansei. E aí eu pude entender quão cansada eu estava, o quão no automático eu estava, o quão por amor, né? Mas a forma que eu estava carregando e conduzido serviu até ali. E eu, assim, na época o Senhor falou comigo, né? De uma passagem que a gente estuda muito, para conduzir a arca. Tem como, quando e principalmente quem. Não pode ser com a nossa boa vontade, com o nosso desejo ardente, na nossa melhor intenção. E aí, eu falei antes que mate alguém, que é isso, né? E talvez seja eu a pessoa morta, porque eu seria, assim, é muito rápido usar, entendeu? Eu seria aquele que faria de tudo para a glória de Deus não cair. E eu até nem gosto que quando fala que foi falta de temor dele, porque eu me vejo fazendo e não era por, né, falta de temor ou porque eu achava que era de um, sabe? Era simplesmente aquele zelo com a obra de Deus, né? Mas aí naquele tempo o Senhor falava comigo, vai guardar tudo, você não vai mexer em nada. E foi para mim um tempo assim, realmente de consultar a palavra mesmo. Eu sempre gostei muito de investir, de estudar, de conhecer. Eu sempre fui aquela curiosa. Eu já falei com Deus, Senhor, me conta um segredo que ninguém sabe. Eu quero ouvir do Senhor um segredo que ninguém sabe. Aí ele falou nesse dia, ele falou, você vai contar? Eu falei, não vou não. Ele falou, eu estou te dizendo que você vai contar, porque você vai querer provar. Aí eu falei, nossa, como Deus me conhece. E foi dito e feito. Porque quando Deus me falou, eu fui até o meu discipulador, aquela pessoa que, né, ele me ensinava a palavra. E falei, olha, eu tô ficando doida. Porque Deus me falou uma coisa aqui, mas não faz sentido. Tem sentido isso que ele me falou? Na hora que eu estava perguntando para ele, eu lembrei de Deus falando, você vai contar. Eu falei, é mesmo. Se eu perguntei para ele, vai contar. Ah, Pedro. Mas assim, ele me provou por A mais B que realmente era um segredo de Deus, mas que biblicamente não era uma heresia. Porque o meu medo foi esse. Porque era tão, né, louco que Deus me falou que eu queria comprovar, né? Mas, né, fugir um pouquinho do foco da dança. Mas por que está muito interligado isso? Porque não existe dança sem palavra. Né, para vocês aí que estão me ouvindo, se você tem desejo de dançar, ou se você tem o desejo de ter ministério de dança na sua igreja, ou se você já tem, prioriza a palavra de Deus. Prioriza dançar baseado na Bíblia. É lindo a técnica
qualquer dia, né, nós vamos ter oportunidade de demonstrar. É lindo quando você monta passos na palavra, ele se encaixa em qualquer dança. Então, você pega um versículo bíblico, você monta passos dentro dele, depois é que você escolhe a música. Coreografia. Coreografia. Entendeu? Como que, tipo assim, é tudo muito misturado, mas Sim. é totalmente diferente a coreografia. Sim. E a gente faz isso. Essa técnica de dança no espontâneo, quem é esperto faz isso. Porque se eu estiver cantando, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... Então, todo mundo vai entender. Porque quem lê a palavra, quando a gente faz os gestos, ele vai falar, uai, parece tanto aquele versículo tal que ela está fazendo. E pode ser. Entendeu? Se você lê a palavra e ficar, nossa, e nem é Libras. Porque a Libras aí é diferente, né? Porque sim, seria mais explícito para quem entende, né? Mas você vê que é algo mais mecanizado, vamos colocar assim. Eu nem digo mecanizado, mas é porque se você fizer um movimento que te lembra algo, automaticamente, se você lê a palavra, vai te lembrar. Aí lembrou a próxima do versículo. Aí lembrou a próxima do... Você fala, uai, a pessoa tá dançando o versículo? Não, eu falo assim, a da Libras, né? Da Libras é tá. bastante mecanizado, né? Sim. E no espontâneo, não. No espontâneo, como você está falando, ele já é algo mais didático, vamos colocar assim. Porque, igual você falou, é um passo... Uai, isso aqui é um versículo. Mas olha que interessante, né? Eu não sei Libras, mas eu já fiz movimentos que quem só estava me vendo e não me ouvindo compreendeu. Entendeu. Mesmo que eu não estava fazendo Libras. Porque dentro da Libras tem a diferença de movimentos que elas refletem a mesma palavra. Então, também tem um espontâneo dentro da Libras. Tem. Não é só aquela coisa fechada. Tem sim, principalmente para nomes, né? Sim. Nomes dentro da Libras é muito espontâneo. Nomes e, assim, alguns gestos, é a mesma palavra, são gestos diferentes. Eu tenho muita vontade de aprender Libras, né? Eu tenho muita vontade de aprender muita coisa. Não, eu também, gente. Mas aqui a Libra, gente, que se tiver alguém ouvindo aí, sabe Libras, pelo amor de Deus, tá? Na Rua Dedini, 481. Vai na igreja lá, conversa com a gente que a gente quer aprender. Pois é. Então, Carol, esse ano, acho que o ano que vem, talvez ela vai ter essa oportunidade, sabe? Porque Deus, ele é muito lindo, né? E eu falei com ela, filha, se você aprender, eu vou ser sua primeira aluna. Vai ter uma fila. Eu falei com ela. Eu tenho, né, uma amiga íntima minha, apesar dela ser nova, mas é íntima minha, tá? Ela faz. Sou doida para aprender, né? Eu até falei assim, nossa, podia muito vir para nossa igreja, mas ela já tá, né, encaixada. Glória a Deus por isso. Amém. Mas eu tenho muita... Porque eu até já vi, né? Já tive o privilégio de estar com uma pessoa. Olha que lindo. Ela dançava com Libras. E eu ficava apaixonada vendo ela. E eu entendo até quem critica, uma moça tá? na igreja que faz isso. Na verdade, não é na nossa, né? Deixa eu contar pra mim. Ela é prima... Se eu estiver falando errado, Letícia, depois você me corrige. Mas eu acho que ela é prima da Letícia. E ela sabe Libras. Hoje ela está morando em São Paulo com o marido. Mas quando ela está aqui na igreja e a gente está louvando, o espontâneo dela é com Libras. Ela faz toda a palavra, ela canta em Libras e vai dançando junto. Gente, é lindo. É lindo. Jéssica, um beijo, tá? Vem pra cá que aí você me ensina. Isso. E fica bom tempo, tem paciência comigo, irmã, que é a pessoa que já tem idade. Mas, enfim, né? Eu vejo a dança... né, e entra naquele assunto que a gente estava ali atrás, eu percebo se numa igreja tem liberdade plena quando ela permitiu a dança. Porque a dança, ela entrou na igreja cristã há pouco tempo. Mas, biblicamente, ela sempre esteve, né? Quem dançava... Miriam dançou. Era o povo separado de Deus que dançava. Por isso que quando, para mim, eu aceito você, eu só não concordo com o ponto de vista quando diz que o povo separado de Deus não pode dançar. Porque não tem nem
né, nada a ver com dons no Novo Testamento, né? A dança é mais antiga que isso, né? E eles eram festeiros mesmo, né? Se você pegar as músicas deles, era celebração mesmo, né? Era espontâneo, purinho. E é muita alegria, festa, muita comunhão. Então, assim, por isso que, né, para mim é confuso entender biblicamente quem não aceita, né? Mas, como diz, né? Por isso que hoje em dia eu entendo, né? Infelizmente houve sim uma contaminação, né? E existe sim o ego humano, né? Então, nem todo mundo que dança tá ali entendendo o que tá fazendo. E aí o espiritual, ele fica muito sensível, né? Por isso você falou do espiritual, vem as coisas boas, mas também atrai, né? As coisas ruins. E como o louvor é arma de libertação, a dança não seria diferente. Sim. Né? Então, e aí existem, né, os diferentes tipos de dança. Existe a dança de celebração, a dança específica de quebrantamento, existe a dança específica de contrição, levar a pessoa, né, naquele momento. Através de uma apresentação de dança, você leva uma pessoa, você conduz uma pessoa a aceitar Jesus, né? E ainda que não tenha música, para trazer aquele emocional, né? Mas é isso, né? Bora. Você tinha comentado um negócio aí sobre dança, sobre ato profético, né? Na dança, através da dança. Fala um pouquinho sobre essa questão do ato profético e não sei se pode fazer, se consegue fazer isso, mas linkar com as cores que você utiliza, com o tecido que você utiliza. Tem alguma relação? 100%. Espiritualmente? Como é que isso funciona? 100%. O que acontece? O ato profético, na verdade, eu não sei explicar como que nós recebemos o profético. Se falar assim, alguém ministrou, alguém ensinou, não. Nós tínhamos um grupo que a gente reunia para ler a Bíblia, ouvir e aprender. E ali foi derramado uma visão profética sobre nós que nós começamos a fazer. Primeiro veio naturalmente, não veio através de movimentos de dança, né? Mas a dança sempre estava nos atos proféticos. É engraçado, né? Então, sempre que a gente determinava, né, para quem não sabe o que é ato profético, é nada mais do que uma atitude que você está trazendo o ambiente que está no céu para a terra. Então, as pessoas têm dificuldade porque naquele momento ali, 95% do seu cérebro racional não entende. Se você for analisar racionalmente, o que você vai pensar? Que bobeira. Não precisava ser feito. Você só recebe quando as consequências boas, através daquele ato, elas são liberadas. Por isso que eu falo que é muito importante ter entendimento. Se você não tem Bíblia, você sai fazendo ato profético que Deus não te mandou, né? Que Deus não falou para você para fazer. E por isso a importância de estar, né, ouvindo e lendo a palavra de Deus. E o que acontece? O ato profético dentro da dança. Muitas vezes era colocar todo mundo de branco. Que naquele momento as pessoas iam perceber a santidade que nós estávamos querendo trazer no momento. Muitas vezes é um ali no meio com uma cor diferente. As pessoas iam olhar e naquele momento o que iam perceber? Que, olha, tem alguma coisa que está diferente ali. Porque eu falo que se você der uma folha branca